O assunto de hoje é semáforos. Um sistema computacional geralmente ele oferece vários tipos de mecanismos de sincronização. A gente já viu variáveis do tipo lock ou mutex, que nós discutimos brevemente na aula passada, mas existem uma série de outros mecanismos, como semáforos, variáveis de condição, monitores. A pergunta que eu faço é, se a gente já sabe como é que um lock, um mutex funciona, por que eu preciso de outros mecanismos? E a questão aqui é que primeiro, existem mecanismos que facilitam a vida do programador. Então, a gente vai ver nos próximos encontros que o uso de mutex ele pode induzir o programador a cometer erros. Então, existem primitivas de sincronização que tentam evitar os erros do programador. Esse é o exemplo, por exemplo, de monitores que a gente vai discutir na próxima aula. Além dessa questão de facilitar a vida do programador, em muitos casos eu preciso de primitivas mais flexíveis e robustas. Isso porque mutex serve apenas para exclusão mútua, só que exclusão mútua não é a única necessidade em programação concorrente. Eu preciso de outras estratégias de sincronização também. E para isso, então, eu tenho uma gama maior de mecanismos que é o assunto dessa aula e das próximas aulas também. Hoje a gente vai discutir semáforos. Semáforos é um conceito proposto pelo Dijkstra, em 68, e a ideia é que o semáforo ele pode ser usado para várias estratégias de sincronização. O uso mais básico de semáforos é, de fato, para implementar uma exclusão mútua, tá? Onde eu posso proteger uma seção crítica do meu código. Mas outros usos comuns de semáforos são para alocação de recursos, então eu tenho N instâncias de um determinado recurso, e eu posso permitir, então, que até N processos utilizem essas instâncias. E também eu posso usar semáforos para sincronização de condição, que é aquela ideia de eu poder atrasar a execução de um processo até que alguma determinada condição aconteça, e daí depois eu libero para o processo seguir adiante. Esse conceito de semáforos, ele é motivado pela forma como o tráfego ele é sincronizado numa ferrovia para evitar colisões de trens. Então, a ideia do semáforo é que tu pensa como se cada processo ou thread seguisse um trilho, que é a sua linha de execução, e tu vai ter uma série de processos ou threads, só que algumas partes do trilho elas não podem ter mais de um processo ou thread passando por aquele trecho, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 linhas de execução. Cada linha de execução seria, então, um processo diferente. E, apesar de cada processo ter a sua linha de execução, tem trechos aqui onde se eu tiver mais de um processo passando ao mesmo tempo por esse trecho, eu posso ter uma colisão. Então, a ideia é que os processos eles usem uma primitiva de semáforos aqui para indicar se eles podem seguir adiante ou se eles precisam esperar. E aqui, depois que eles passaram por esse trecho, eles indicam que o semáforo que tinha sido utilizado agora está liberado. Tá? E daí, consequentemente, o semáforo ele é usado para indicar se o trilho que vem à frente, aquele trecho de código, ele está livre ou ocupado. Seria uma analogia a dizer que os semáforos estão acesos ou apagados. Ok? Então, o semáforo ele é uma estrutura de dados. Ele é composto de uma variável protegida. Essa variável é um contador, e é um contador que, por definição, ele nunca assume um valor negativo, é sempre 0 ou mais. E a única forma de eu acessar esse contador, essa variável protegida, é via primitivas atômicas, que a gente vai ver em seguida. E, além disso, o semáforo ele tem uma lista de fluxos de execução que estão esperando a liberação do semáforo para seguir adiante. Na definição conceitual de semáforos, na definição do Dijkstra,
não existe uma política específica para essa lista. Embora nas implementações, por exemplo, em semáforos Unix, essa lista de fluxos que estão esperando no semáforo, ela vai ser de fato uma FIFO. Né? Mas conceitualmente isso não está definido, não está especificado, embora as implementações garantam uma política bem definida. E como eu mencionei, a única forma de acessar a variável protegida são via primitivas atômicas, que são as primitivas P e V. Tá? P vem de proberen, que é testar em holandês, e V vem de verhoeven, que é incrementar em holandês. E dependendo do livro que vocês utilizarem, vocês vão ver nomes alternativos. Por exemplo, o Silberschatz usa wait e signal ao invés de P e V. Tá? Não tem nenhum problema com essa variação de nomes, desde que a semântica da primitiva esteja bem definida. A ideia do P é, quando um processo chama a primitiva P, ele vai testar o valor do semáforo. Se esse valor do semáforo, dessa variável contadora que o semáforo armazena, for positivo, essa variável vai ser decrementada e o processo vai seguir adiante sem bloquear. Só que, caso contrário, se o valor não for um valor maior que zero, o processo vai bloquear até que algum evento aconteça. E a semântica da primitiva V é que um processo ele vai sinalizar que um evento aconteceu e ele vai ou incrementar o semáforo ou desbloquear alguém que está bloqueado à espera desse semáforo. E um último ponto importante para mencionar nesse slide é que um semáforo ele precisa ser inicializado, que é basicamente definir o valor inicial daquele contador. E esse valor inicial do contador ele vai determinar o uso do semáforo. Então, a gente vai ver em seguida que eu posso inicializar o semáforo com valor 1, com valor maior que 1, um valor 0, e todos esses valores vão dizer, basicamente, para que o semáforo vai estar sendo usado. Certo. Então, essa aqui seria a definição conceitual de o que é um semáforo. Então, seria a implementação clássica do semáforo conforme Dijkstra. E a gente vê aqui que ele tem uma variável, que é a variável contadora. Ele tem duas primitivas, P e V. E essas primitivas têm um corpo e é necessário que seja garantido que esse corpo da primitiva P e esse corpo da primitiva V sejam executados de forma atômica. O que acontece então na primitiva P é testar se o valor do semáforo é maior que zero. Se for, decrementa. Se não, bloqueia o processo no semáforo. E tudo isso acontece de forma atômica. Na primitiva V, primeiro é testado se existe algum processo bloqueado no semáforo. Se houver, desbloqueia. Se não, incrementa. Então, só incrementa se não tiver bloqueado. E algumas considerações sobre essa implementação de semáforos. Uma delas é que o semáforo ele nunca vai assumir um valor negativo. Tá? Por construção, a gente vê que se for maior que zero, eu decremento, se não, eu bloqueio. Ou seja, ele nunca vai chegar em um valor menor que zero. E aqui eu só vou incrementar se não tiver ninguém bloqueado. Se tiver alguém bloqueado, eu desbloqueio, mas eu não incremento. Um outro ponto é que as primitivas P e V, elas são atômicas, e isso é garantido. Então, seja o sistema operacional que está me fornecendo uma primitiva de semáforos ou uma biblioteca de alguma linguagem que está me oferecendo, é garantido que essas primitivas P e V são atômicas e eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou ter uma API à disposição para chamar as primitivas P e V, mas eu não me preocupo com a implementação delas. Como a atomicidade das primitivas P e V foi garantida, isso não interessa para o programador, para a pessoa que está usando o semáforo. Por exemplo, é bem comum eu ou os projetistas implementarem uma primitiva de mais alto nível usando abstrações de mais baixo nível. Então, por exemplo, seria perfeitamente possível implementar as primitivas P e V do semáforo, que é uma primitiva de mais alto nível, usando uma abstração de mais baixo nível, como, por exemplo, a instrução test and set que a gente discutiu na última aula, que pode ser usada, então, para me auxiliar
a implementar uma exclusão mútua. Então, eu poderia construir o semáforo garantindo que isso aqui é atômico via um test and set. Tá? Mas, em geral, quando eu estou usando um semáforo, é garantido que as primitivas vão ser atômicas, eu só me preocupo em utilizar a API corretamente. Uma outra questão de projeto é diferentes implementações, elas podem usar diferentes estratégias de bloqueio. Eu posso, de fato, bloquear um processo e tirar ele de running e botar ele numa fila de processos bloqueados, ou poderia ter uma espécie de um busy waiting ali também para atrasar a execução de um processo. Isso não é especificado num modelo conceitual. Se a gente pegar semáforos Unix, por exemplo, o processo é de fato bloqueado, ele sai de running e vai para a fila de processos bloqueados. Ok, a gente vai ver agora os 3 principais usos de semáforo. Tá? Então, o primeiro uso de semáforo é para exclusão mútua. Um semáforo usado para exclusão mútua, ele sempre vai ser inicializado em 1. Tá? E antes de eu deixar um processo acessar a seção crítica, eu vou ter que proteger essa seção crítica com as primitivas P antes da entrada e V depois da saída. Tá? Aqui eu estou usando a notação par begin, par end, que é equivalente ao cobegin coend, e esse aqui, então, vamos assumir que é o código que o processo P1 executa, e esse aqui é o código que o processo P2 executa. Tá? Então, o P1, antes da acessação crítica, ele necessariamente vai ter que fazer um PDS. Tá? Então, o que o PDS faz? Basta a gente olhar a semântica da primitiva definida no modelo clássico. O PDS vai fazer o seguinte: ele vai testar se o semáforo é maior que 0. Se for maior que 0, eu decremento. Se não, eu bloqueio o processo. Nesse caso aqui, o semáforo é 1. Então, quando ele fizer PDS, 1 é maior que 0, eu decremento de 0 para 1 e não bloqueio o processo, e o processo agora, P1, está acessando a seção crítica. Se nesse momento o P1 for preemptado, perder a CPU e o P2 entrar em execução, o P2 vai primeiro tentar, antes da seção crítica, ele vai tentar passar pelo PDS. Nesse caso, o que vai ser executado é o seguinte: é o mesmo trecho de código. Se S é maior que 0, decrementa, se não, bloqueia. Só que nesse caso do P2, o S está em 0, então ele não é maior que 0, então eu vou bloquear o P2 no semáforo. Então, o P2 vai ficar bloqueado aqui. Até quando? Até que o semáforo seja liberado. Então, quando o P1 voltar para a CPU e for escalonado novamente, ele vai terminar de acessar a seção crítica, vai fazer o que tem que fazer, e vai fazer um VDS. Bom, o que o VDS faz? Basta a gente olhar a semântica novamente. O VDS vai verificar se existe algum processo bloqueado. Se sim, desbloqueia. Se não, incrementa. Bom, há um processo bloqueado de fato, que é o P2. Então, quando o VDS executa, ele vai desbloquear o P2, mas não vai incrementar, vai manter o semáforo em 0, mas vai desbloquear o P2, e agora P1 vem aqui para a seção não crítica, vai fazer outras coisas aqui. Quando o P2 for escalonado, ele vai ter sido desbloqueado do semáforo, vai acessar a seção crítica, vai fazer o que tem que fazer na seção crítica e vai fazer um VDS. Bom, o que o VDS faz? Mesma semântica. Vai verificar se existe alguém bloqueado, se sim, desbloqueia, se não, incrementa. Nesse caso, quando o P2 faz o VDS, não tem ninguém bloqueado. Então, nesse caso, ele vai incrementar o contador de 0 para 1. Não tem ninguém para desbloquear, vai simplesmente incrementar de 0 para 1 e vai vir aqui para a seção não crítica e eu vou ter novamente o semáforo com o valor 1, que era o valor inicial. Então, nesse exemplo, o semáforo ele só assume os valores 0 e 1, ou seja, ele é um semáforo binário. O semáforo com o valor 1 indica que a seção crítica está livre, e o semáforo com o valor 0 indica que ela está ocupada e que o processo vai ter que esperar. Tá? E esse é o uso mais clássico de semáforo. Aqui tem um modelo geral da estrutura desse uso, então eu sempre inicializo o semáforo com 1, nesse caso,
eu sempre preciso fazer um P de S antes de entrar na sessão crítica e sempre faço um V de S depois de sair da sessão crítica. Alguns comentários. No modelo clássico, não há nenhuma garantia quanto a essa questão da propriedade da espera limitada, porque o modelo clássico ele não define a política da lista de processos bloqueados. Então, teoricamente, eu poderia ter um processo que ele é postergado para sempre, ele fica sempre bloqueado e alguém passa na frente dele. Embora algumas implementações, em particular o semáforo Unix, eles definem a política FIFO. Então, se, por exemplo, o processo P2 ficar bloqueado no semáforo e depois o processo P3 ficar bloqueado no semáforo, eles vão ser atendidos na ordem que eles ficaram bloqueados. O P2 vai conseguir entrar antes do P3. Um outro ponto interessante é que esse programa que usa semáforos para garantir a exclusão mútua, ele está sujeito ao bom uso das primitivas P e V. Se o programador fizer coisas erradas, como inicializar incorretamente o semáforo, utilizar ele na ordem invertida ou esquecer de utilizar, eu posso ter problemas como deadlocks. Eu vou falar brevemente sobre isso no início da próxima aula, tá? Então, mas o uso de semáforos depende do uso correto das primitivas e é muito comum o programador cometer erros. Certo. Esse foi o primeiro uso de semáforos, exclusão mútua. O segundo uso de semáforos, ele serve para alocação de recursos. Nesse caso, a gente chama ele de um semáforo contador, onde o valor da variável ele é tipicamente maior que 1. Então, maior ou igual a 1. Né? Se for 1, ele é um semáforo binário. Então, geralmente a gente usa para um valor maior aqui. E a ideia é que esse valor de inicialização ele determina o número de instâncias de um determinado recurso. E eu vou usar a primitiva P para alocar uma instância desse recurso para um processo e a primitiva V para liberar uma instância desse recurso que estava sendo usado por um processo. E um exemplo que eu poderia mencionar aqui seria, eu, por exemplo, posso ter um pool de 4 conexões para o banco de dados. Ou seja, eu posso deixar que até 4 processos acessem simultaneamente o banco de dados usando uma dessas conexões do pool. Então, o primeiro processo que chegar, ele consegue pegar uma conexão do pool usando um P de S. O segundo processo também faz um P de S e pega. Todos os 4 primeiros processos conseguem pegar uma conexão do pool. Se um quinto processo tentar chegar e as 4 instâncias do recurso estão sendo utilizadas porque elas já foram alocadas, esse quinto processo vai precisar esperar até que algum dos primeiros processos libere o recurso. Essa é a ideia do semáforo para alocação de recursos. E o caso extremo é quando o meu semáforo de alocação de recursos tem um valor igual a 1, ou seja, eu tenho só um recurso unitário, uma única instância. E daí eu tenho uma redução para o caso da exclusão mútua, para o caso anterior, tá, que a gente viu. Então aqui tem um exemplo desse uso de semáforos para alocação de recursos. Eu inicializei o meu semáforo com o valor 3, então estou indicando que eu tenho 3 instâncias de recursos, e 3 instâncias idênticas de um recurso, e eu posso ter até 3 processos simultaneamente acessando o recurso. Então nota que eu não estou mais chamando de exclusão mútua, estou chamando de acesso ao recurso agora, porque eu posso ter um grau de concorrência maior que na exclusão mútua. Na exclusão mútua eu só permitia um processo por vez. Agora eu estou indicando que eu posso permitir até 3 processos por vez. E a ideia é que cada processo, né, novamente eu tenho aqui P1, e aqui eu tenho P2. E a ideia é que cada processo, antes de acessar o recurso, ele vai tentar alocar um recurso usando o P de S. E a semântica do P de S é exatamente a mesma semântica que a gente viu antes. Tá? Então, o P de S vai fazer o quê? Vai verificar se o S é maior que 0. Se for maior que 0, decrementa. Se não, bloqueia o processo. Tá? Então, o que o P de S vai fazer vai ser verificar se o S é maior que 0. O S é 3, 3 é maior que 0. Então, o decremento de 3 para 2. E
o processo segue adiante sem bloquear. E agora eu tenho o P1 acessando o recurso. Se o P2 tentar acessar o recurso também, ele vai fazer um P de S, mesma semântica. A primitiva vai verificar se o S é maior que 0, então agora o S estava em 2, né? Então 2 é maior que 0, decrementa de 2 para 1. E não bloqueia, e agora tem P2 acessando o recurso. Se chegasse agora um terceiro processo que não aparece no slide aqui e tentasse fazer um P de S para acessar o recurso, ele também ia conseguir, porque o S está em 1, 1 é maior que 0, então o decremento de 1 para 0, e o P3 estaria acessando o recurso. Numa situação hipotética, se chegasse agora um quarto processo, e os 3 primeiros processos estão com recurso, daí esse processo ia fazer um P de S, mas o S não é maior que 0 e ele ia ficar bloqueado. Quando um processo termina de usar um recurso, ele faz um V de S com exatamente a mesma semântica de antes. Tá? Então, ele vai verificar se alguém é bloqueado, se tiver, desbloqueia, se não, incrementa. Tá? Então, o P1, quando terminar de acessar o recurso, ele vai fazer um V de S. Tá? Aqui no nosso exemplo, assumindo que eu tenho, além do P1 e o P2, eu tenho aqueles 2 processos hipotéticos, o P3 e o P4, sendo que o P4 estava bloqueado, o que o V de VS vai fazer é verificar se alguém bloqueado tem o P4, então vai desbloquear o P4 e vai seguir adiante. Tá? E o contador vai permanecer em 0. Tá? Quando o P2 terminar de acessar o recurso, ele vai fazer um V de S, vai verificar que não tem ninguém bloqueado e daí vai incrementar o contador. Quando todos os processos, eu tinha 3 processos que conseguiram entrar agora depois que o P1 saiu, quer dizer, eu tinha o P1 que estava saindo, o P2 e o P3 também já estavam lá dentro e eu liberei o P4. Então, depois que todos os processos saírem da sessão crítica, eu vou ter novamente, desculpa, da sessão crítica não, depois que todos os processos liberarem o acesso ao recurso, eu vou ter novamente o valor inicial 3, que era aquele valor que eu tinha atribuído como o número de instâncias do meu recurso. Certo. E esse foi o segundo uso de semáforos. Tá? Então, o primeiro foi exclusão mútua, o segundo para alocação de recursos, e agora o terceiro uso é para sincronização de condição. Tá? Então, os nomes aqui que eu mencionei, que eram os nomes que o livro do Silberschatz usa, talvez eles até façam mais sentido nesse terceiro uso, porque eu vou usar a primitiva P como uma espécie de um wait e a primitiva V como uma espécie de um signal. Tá? E nesse caso, eu sempre vou inicializar o semáforo com o valor 0. Para esse uso, ele é sempre inicializado com o valor 0. Então, eu vou fazer com que um processo espere por um evento fazendo um P de S, e vou fazer com que um processo sinalize um evento usando um V de S. Tá? Então, vamos ilustrar isso com um exemplo. Tá? Eu tenho essa situação de uso, semáforo inicializado com o valor 0, e aqui eu tenho o código que o P1 executa, e aqui eu tenho o código que o P2 executa. Agora, digamos que eu tenha o seguinte requisito. Eu só quero que a operação A2 aconteça após a operação A1. Tá? Por algum motivo, no meu programa, na minha lógica, eu quero garantir que A2 só executa antes de A1. Se eu não colocar nenhum tipo de sincronização nesse código, a ordem de execução das operações vai depender da ordem em que os processos foram escalonados. Tá? Então, se o P1 for escalonado antes de P2, eu vou executar A2 antes de A1. Se o P2 for executado primeiro, eu vou executar primeiro A1 e depois A2. Mas eu não quero isso. Eu quero garantir que A2 só vai ser executado após A1. Então, para garantir esse tipo de sincronização, eu posso usar, então, sincronização de condição. Nesse caso, com o meu semáforo inicializado em 0, o processo P1 ele vai fazer um P de S antes de executar A2, e o processo P2 ele vai fazer um V de S depois de executar A1. E com isso, eu garanto que se um processo tentar acessar primeiro A2, ele vai ter que passar pelo P de S, e se a operação A1 ainda não foi executada, ele vai ficar bloqueado.
Então, vamos fazer um traço de execução aqui, por exemplo, onde o escalonador escalonou primeiro o processo P1 e depois o P2. Nesse caso, se o P1 foi escalonado primeiro, o processo P1 vai fazer um P de S, e pela semântica do P de S, eu sei que se o contador for maior que 0, eu decremento, se não, eu bloqueio. Tá? Então, nesse caso, o contador foi inicializado em 0, então ele não é maior que 0, e o processo P1 vai bloquear, vai ficar bloqueado aqui. Daí, quando o P2 for escalonado, ele vai executar 1, vai executar o V de S, e eu sei que a semântica do V de S é, se tem alguém bloqueado, eu desbloqueio, se não, eu incremento. Nesse caso, o P2 vai ver que tem alguém bloqueado, e esse V de S, ele vai desbloquear o processo P1 que estava bloqueado aqui, e quando o P1 executar, ele vai poder executar o A2. Então, nesse traço de execução, eu garanti que o A1 executou antes do A2. Num outro traço de execução, onde o escalonador pega primeiro o P2 para executar, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter o A1 executando, eu vou ter o V de S executando, e daí, nesse caso, o V de S vai verificar que tem alguém bloqueado. Se tem, desbloqueia, se não, incrementa. Bom, nesse caso, não tinha ninguém bloqueado. Então, o V de S vai incrementar o semáforo de 0 para 1. Consequentemente, quando o P1 for escalonado, o P de S, com o semáforo em 1, ele vai simplesmente passar, não vai bloquear e vai executar A2. Então, em ambos os casos, eu executei A1 antes de A2, independente do P1 ou P2 ter sido escalonado primeiro. Isso é uma condição que muitas vezes é preciso no meu código. Eu quero evitar um não determinismo na ordem das operações, e com esse tipo de sincronização eu garanti que o A1 sempre executa antes de A2. Tá? Semáforo inicializado em 0, eu usei o P de S para esperar e o V de S para sinalizar. Bom, essa é a matéria da aula. Tá? São os 3 usos de semáforo. Então, semáforo para exclusão mútua inicializado em 1, né? Eu protejo a seção crítica usando o P e o V. Um semáforo para alocação de recursos, onde eu defino um número que é o número de instâncias de um determinado recurso. Eu uso o P para alocar e o V para liberar uma instância. E outro que é o semáforo de sincronização de condição, que eu inicializo ele em 0, e ele é usado para fazer com que o processo espere por uma determinada condição ou sinalizar que uma condição aconteceu. Certo. Bom, com essa matéria dada, eu vou passar agora para a segunda parte da aula, que é ilustrar alguns usos desse semáforo usando problemas clássicos da programação concorrente. A gente vai ver 3 problemas clássicos: jantar dos filósofos, produtor-consumidor, que já é um exemplo que a gente tem visto com bastante frequência, e o problema dos leitores e escritores. Então, começando com o jantar dos filósofos. Esse é um problema clássico, onde eu tenho N filósofos sentados numa mesa e eles ficam o tempo todo ou pensando ou comendo espaguete. Mas eu tenho uma série de regras que eles precisam seguir. Tá? Primeira das regras é que eles sentam numa mesa circular. Tá? Então, nesse caso aqui eu tenho 5 pratos, então o meu número de filósofos é N igual a 5. Tá? Então, nesse exemplo aqui eu tenho 5 filósofos que podem sentar na mesa circular. Tem uma restrição que eu só tenho N garfos. Então, por 5 filósofos, eu só vou ter 5 garfos, um garfo entre cada 2 filósofos. Outra restrição é que um filósofo ele precisa de 2 garfos para comer. Tá? Então, para comer o espaguete, ele precisa pegar 2 garfos e ele só pode usar os garfos que estão imediatamente à direita e à esquerda. Então, ele não pode esticar a mão e pegar um garfo do outro lado da mesa. Ele só pode pegar os garfos adjacentes a ele. Tá? E essa é a formulação do problema. Então, se eu quiser escrever isso num formato de código, eu posso pensar nisso aqui. Eu tenho um array de processos filósofos, né, de 0 a n-1, ou seja, eu tenho n filósofos. Cada um desses processos fica num loop infinito, nesse while true, onde eles pensam e comem, mas antes de comer eles precisam pegar os garfos, necessariamente o garfo da esquerda e da direita, e depois liberar os garfos. Tá? Essa é a formulação do problema. E
apesar de ser uma situação bem hipotética e bem alto nível, ela ilustra vários problemas de concorrência, porque eu tenho que fazer a alocação de recursos, que é alocar os garfos para os filósofos, eu preciso garantir exclusão mútua, porque eu nunca posso deixar dois filósofos usarem o mesmo garfo ao mesmo tempo, então tem o acesso aos garfos, ele tem que ser mutuamente exclusivo pelos filósofos, e eu tenho sincronização condicional também, no sentido de que um filósofo só vai poder seguir adiante e comer se ele tiver os dois garfos, senão ele vai ter que esperar. E, para resolver esse problema, eu quero evitar situações como deadlock, no sentido de que um filósofo, no sentido que os filósofos eles não vão conseguir prosseguir, eles vão ficar para sempre esperando uma situação que não vai acontecer, eles vão ficar trancados para sempre. E eu quero evitar situações de starvation também, que é um filósofo, ele nunca tem a oportunidade de comer, ele vai sempre esperar para sempre por alguma condição e nunca vai conseguir comer. Então seria o starvation aqui tem um duplo sentido, né? Ele vai morrer de fome, no sentido de que ele não vai comer espaguete, mas o processo também nunca vai ter a oportunidade de executar, ele vai ficar sempre esperando. E existem várias soluções para esse problema na literatura, e uma solução bem conhecida é modelar cada garfo como um semáforo. Então, naquele exemplo daquela mesa circular com 5 processos, eu teria 5 garfos, e cada garfo é um semáforo binário, onde um processo, um filósofo, ele adquire um garfo executando a primitiva P, e um filósofo libera um garfo executando a primitiva V. Então, uma formulação um pouco mais elaborada desse problema seria essa aqui. Eu tenho, novamente, o meu array de processos filósofos, né? Eu tenho 5 filósofos aqui, então meu N é igual a 5, de 0 a N menos 1. Eu tenho um array de 5 garfos, onde cada garfo é um semáforo binário, e todos os garfos no início estão liberados, eles estão colocados na mesa, então todos os garfos têm um valor inicial igual a 1. E para facilitar, eu tenho duas variáveis, left e right, que é para indicar o garfo esquerdo e direito do filósofo. Então, por convenção, né, se o array de filósofos vai de 0 a n menos 1, o left é o índice I do filósofo, e a direita do filósofo seria o índice I mais 1 mod n, porque é uma mesa circular, né? Então, por exemplo, para o filósofo 0, a esquerda dele é o garfo 0, e a direita dele é o garfo 0 mais 1 mod n, que é o garfo 1, né? E para o filósofo 4, por exemplo, o garfo da esquerda dele é o índice 4, e o garfo da direita é 4 mais 1 mod 5, que é 0, daí, né? Seria o garfo 0. E o filósofo ele fica nesse loop infinito, né? While true, onde ele pensa e come, pensa e come, pensa e come, mas antes de comer ele precisa pegar os garfos, no caso o garfo da esquerda e da direita, e ele precisa depois liberar os garfos, o garfo da esquerda e o garfo da direita. E essa seria então uma primeira tentativa para resolver o problema dos filósofos. E a pergunta é, tem algum problema nessa solução aqui? E a resposta é, tem. Eu posso ter um problema. Tá? Então, nesse modelo aqui, onde o filósofo pensa, pega o garfo da esquerda, pega o garfo da direita, come e libera os garfos, eu posso ter um problema que eu vou ilustrar aqui com esse desenho. Então, assumindo que o programa iniciou por esse filósofo, ele pode pegar o garfo, pode acontecer ele pegar o garfo da esquerda, tá aqui a mãozinha dele, e antes de tentar pegar o garfo da direita, ele é preemptado. E daí, esse filósofo ele pode entrar em execução, pegar o garfo da esquerda, e antes de tentar pegar o garfo da direita, ele é preemptado. E daí, esse filósofo, ele pode ser escalonado, pegar o garfo da esquerda, e antes de tentar pegar o garfo da direita, ele é preemptado. E daí, esse filósofo pode ser escalonado, pega o garfo da esquerda, e antes de pegar o garfo da direita, ele é preemptado. E daí pode acontecer desse filósofo ser escalonado, pega o garfo da esquerda e
se ele for tentar pegar o garfo da direita, ele está ocupado e ele vai ter que ficar esperando. E agora, qualquer filósofo que for alocado e tentar pegar o garfo da direita vai ficar esperando para sempre, porque o garfo está alocado. E essa é uma situação, então, de deadlock. Tá? Então, suponha que todos os filósofos fiquem com fome ao mesmo tempo e que cada um consiga pegar seu garfo à esquerda. Quando ele tentar pegar o garfo à direita, ele vai ficar bloqueado para sempre. Tá? Então, essa solução aqui não funciona. Se todos os filósofos pegam o garfo da esquerda, ocorre um impasse entre eles, que é o deadlock. Né? A gente vai ver mais adiante na disciplina que para um deadlock acontecer, eu preciso de 4 condições. E uma delas é a espera circular, que foi exatamente o que aconteceu nesse meu exemplo ali de execução. Então, sempre que acontecer uma espera circular, e no caso, para o deadlock eu preciso de 4 condições. E se essas 4 condições acontecerem, uma delas vai ser a espera circular e a espera circular vai me dar problema. Então, diversas estratégias eu tenho para eliminar esse problema. Tá? A gente vai discutir isso mais adiante na disciplina. Mas, brevemente, algumas delas, já que essa espera circular me deu problema, uma possível solução seria, então, quebrar o ciclo. Se eu conseguir quebrar o ciclo e não ter uma espera circular, eu necessariamente não vou ter um deadlock. Tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer com que um filósofo pegasse o garfo na ordem inversa dos outros. Então, por exemplo, poderia ter um filósofo que é destro, então ele pega na outra ordem. Então, usando aquela convenção onde o left de um filósofo era o índice I e o right era o índice I mais 1 mod n, eu poderia manter isso, só que um dos filósofos, no caso do filósofo zero, ele inverte essa ordem. Então, para o filósofo zero, em vez do left ser o zero, o left dele é o 1 e o right que é o zero. Então, basta que um filósofo tente pegar os garfos numa ordem diferente dos outros, que daí certamente, eu não vou ter a, a, a questão da espera circular e eu não vou ter um deadlock. Uma outra estratégia para conseguir tratar esse deadlock seria controlar a alocação de cadeiras e permitir, por exemplo, que no máximo n-1 filósofos tentem simultaneamente competir pelos garfos num determinado momento. Tá? Em princípio, pode parecer que eu estou limitando demais a concorrência, deixando só n-1 filósofos tentarem competir pelos garfos ao mesmo tempo, mas, na verdade, esse não é o caso. Porque mesmo com 5 filósofos, eu nunca vou ter 5 filósofos comendo simultaneamente. Então, no melhor caso, porque um filósofo ele precisa de 2 garfos, no melhor caso eu vou ter n sobre 2 filósofos comendo simultaneamente, que nesse nosso exemplo, com n igual a 5, seria no máximo 2 filósofos comendo simultaneamente. Então eu poderia ter, por exemplo, 2 filósofos com 2 garfos, cada um, então eu estaria com 4 garfos ocupados e um garfo sobrando na mesa. Então, no melhor caso, com esse exemplo aqui, eu teria 2 filósofos comendo ao mesmo tempo. Então, eu poderia limitar a concorrência a esse trecho de código, que são os filósofos que estão de fato sentados na mesa tentando pegar garfo e comer. Então, como é que eu limito a alocação desses espaços na mesa a somente 4 filósofos? Bom, uma estratégia para fazer isso seria usando então um semáforo de alocação de recursos. Então, eu posso definir um semáforo chamado chairs, que é cadeira, e eu atribuo o valor n-1, então no meu exemplo seria 4, e eu posso deixar então que até 4 filósofos simultaneamente tentem competir pelos garfos para comer. E, de novo, eu não estou necessariamente limitando a concorrência, porque só 2 vão poder comer de fato ao mesmo tempo, mas deixando só 4 tentarem competir pelos garfos, eu estou, de certa forma, também quebrando o ciclo. Porque esse ciclo aconteceu porque os 5 tentaram pegar o garfo da esquerda e nenhum pegou o garfo da direita. Se eu só deixar 4 deles sentarem na mesa, o ciclo não vai fechar. E com o ciclo não fechando,
eu consegui quebrar o ciclo e não vou ter um deadlock também. E uma terceira estratégia, o terceiro exemplo de estratégia para evitar que um deadlock aconteça, seria garantir que ou um filósofo pega os dois garfos ou não pega nenhum. Tá? Garantir isso de forma atômica. Porque o problema aconteceu quando um filósofo pegava o garfo da esquerda, era preemptado, antes de pegar o da direita, daí o outro pegava o da esquerda, era preemptado, daí o outro pegava o da esquerda, era preemptado, e ninguém pegava o da direita. Então, uma forma de resolver isso é garantindo que isso aqui é uma exclusão mútua e ou um filósofo pega os dois garfos ou não pega nenhum. Como que eu garanto que isso aqui é uma exclusão mútua? Por exemplo, eu poderia botar um semáforo binário por fora disso aqui para garantir a exclusão mútua. Certo? Bom, e esse então é o problema dos filósofos, resolvido usando semáforos e usando várias estratégias para lidar com deadlocks. O nosso próximo problema é o produtor-consumidor. Tá? De novo, só que agora usando semáforos. Tá? Então, o problema do produtor-consumidor ele vai reaparecer várias vezes na disciplina. É um problema bastante comum. Eu tenho um processo que produz itens, um processo que consome itens. Eles usam um buffer compartilhado. O produtor não pode produzir sobre o que já existe e ainda não foi consumido. E o consumidor também não pode consumir o que ainda não existe. Né? Não seria um erro de execução. Eu tenho diversas variantes, né? Eu posso ter um buffer unitário, um buffer limitado de capacidade N, eu posso ter uma variante com um produtor e um consumidor apenas, ou eu posso ter N produtores e M consumidores. Enfim, eu tenho algumas variações. Vamos começar pela variante com um buffer com slot unitário, mas eu tenho múltiplos produtores e consumidores, tá? Então, nesse caso, eu tenho um buffer unitário, aqui pode ser um buffer inteiro, alguma coisa assim, e eu tenho vários processos que produzem e vários processos que consomem desse buffer aqui. Tá? E eu quero evitar problemas de acesso concorrente nesse buffer. Tá? Então, nessa ideia, os produtores eles precisam de alguma sinalização de que o buffer está vazio para eles poderem produzir. Então, eles precisam fazer uma checagem de que uma condição indique que o buffer está vazio. E os consumidores, eles esperam uma situação de o buffer esteja cheio para poder consumir. E para indicar essas situações de buffer vazio e buffer cheio, eu vou usar dois semáforos. O semáforo empty, vazio, que é inicializado em 1, porque no início eu tenho a situação de que o buffer está empty, está vazio, e um outro semáforo, que é o semáforo full, que eu inicializo ele em 0, cheio, que eu inicializo ele em 0, porque eu quero, numa situação inicial, indicar que eu não tenho nenhum item produzido. Tá? Então, esse semáforo está fechado. Então, tá aqui as minhas duas variáveis, semáforo, empty e full, empty inicializado em 1 e full em 0, e eu tenho meu buffer unitário aqui. Tá? Então, um exemplo de código seria esse aqui. Eu tenho as minhas duas variáveis semáforos, eu tenho o meu produtor, na verdade, um array de produtores, né, de 1 a n, e o meu array de consumidores, né, de 1 a n. E o produtor fica nesse loop infinito, onde ele produz o dado aqui, e o consumidor fica nesse loop infinito, onde ele consome o dado aqui. E o ponto é, eu preciso fazer um teste aqui, eu preciso de uma condição para que o produtor possa seguramente seguir adiante e produzir o item, ou parar e esperar algo antes de sair produzindo. E a condição que o produtor precisa verificar para saber se ele pode produzir o item é saber se o semáforo empty está liberado. Porque ele precisa de um slot empty para poder botar o item dele no buffer. Então, como é que um processo ele vai poder verificar se o semáforo está liberado, se tiver seguir adiante, se não bloquear? Fazendo a primitiva pdEmpty. Tá? Então, o que o pdEmpty vai fazer? Vai verificar se o valor desse contador aqui é maior que 0, se for, decrementa, se não, bloqueia. Como o empty foi inicializado em 1, 1 é maior que 0, vai decrementar de 1 para 0, e o processo produtor vai começar a produzir o item dele aqui. Se o consumidor tentar consumir o item,
antes de consumir o item, ele precisa checar se ele pode seguir adiante ou se ele tem que bloquear. E a condição que ele precisa checar, ela é dada pelo semáforo full. Tá? Então, numa situação onde eu não tenho nenhum item full, nenhum item produzido, se um processo consumidor tentar fazer um P de full, como esse full está em zero, como a variável contador é maior que zero, ele vai bloquear o processo consumidor aqui. E o processo consumidor não vai poder consumir algo porque esse semáforo está bloqueando ele e ele tem que esperar ser sinalizado para indicar que ele pode seguir adiante. Bom, quem vai sinalizar esse consumidor aqui? Vai ser o próprio produtor. Depois que ele produzir o item, ele pode indicar, olha, agora eu tenho o item full, agora se alguém quiser consumir pode seguir adiante. Como é que eu sinalizo alguém que está bloqueado esperando uma condição? Usando um V de full. Tá? Esse V de full é a mesma semântica que a gente está vendo desde o início da aula. O V vai verificar se tem alguém bloqueado no semáforo, se tiver, desbloqueia, se não, incrementa. Tá? Então, se eu tive um consumidor que tentou acessar o P de full e ficou bloqueado, esse V de full vai liberar ele, vai desbloquear ele. Se um consumidor ainda não tinha tentado acessar, ainda não tinha entrado em execução, o V de full vai incrementar o full para 1 e vai indicar que o semáforo full agora vai estar liberado se alguém quiser consumir. Tá. E o consumidor, depois de fato consumir o item aqui, pegar do buffer compartilhado e guardar na variável local, ele pode agora indicar que tem um slot empty disponível se algum produtor quiser produzir. Como é que ele indica que o semáforo empty está liberado agora? Ele faz um V de empty, e um V de empty, ele vai, se nesse meio tempo, enquanto o consumidor estava consumindo, um produtor tentou produzir, enquanto esse slot ainda estava sendo consumido, aquele produtor ele ficou bloqueado aqui. E esse V de empty vai liberar ele. Se, enquanto o consumidor estava consumindo, ninguém tentou produzir, esse V de empty vai ver, não tem ninguém bloqueado, então eu vou incrementar o semáforo empty, e quando algum produtor quiser produzir, ele vai poder pegar o item. Então, essa técnica onde eu usei 2 semáforos binários para garantir esse acesso coordenado no buffer compartilhado, ela é uma técnica chamada Split Binary Semaphore. É um semáforo binário dividido em 2, né? Eu usei o empty e o full, e no máximo entre empty ou full, ele vai ser 1 a qualquer momento, isso é garantido. Então eu nunca vou ter as duas variáveis com o valor 1. Só no máximo um deles vai estar liberado, vai estar o semáforo liberado. Legal. Vamos ver uma segunda variação desse problema agora. Esse aqui foi o buffer com slot unitário. Vamos ver um buffer com slot de capacidade N. Ele é uma solução muito parecida, só que agora, em vez de um buffer unitário, eu tenho um buffer com capacidade N. Vamos fazer um buffer aqui com 4 slots, tá? 4 slots. Então, nesse caso, o semáforo empty ele é inicializado com a quantidade de slots empty que eu tenho no início, que seria, nesse caso, N, que seria N igual a 4, nesse meu exemplo. E o semáforo full, ele é inicializado com a quantidade de slots cheios que eu tenho em determinado momento. Quando eu começo a executar, eu não tenho nenhum slot cheio, então é 0. Tá? E é uma solução muito parecida com a anterior, tá? É uma generalização da solução anterior. Então, empty inicializado com o número de slots vazios do meu buffer, e full inicializado com 0 para indicar que não tem nenhum item produzido no início da execução. E agora meu buffer então é esse array, e eu tenho 2 variáveis de controle que são os meus cabeçotes de leitura e escrita, os meus cabeçotes de produção e de consumo, né? Eu tenho rear e front, que indicam qual é o item, qual é o slot a ser produzido ou qual é o slot a ser consumido, né? No início,
eu aponto os dois para o elemento 0 do meu array. Tá? Então está aqui o nosso exemplo de código. Para facilitar, eu vou redesenhar o meu buffer aqui. Né? Ele ficou no slide anterior. Deixa eu redesenhar o meu buffer aqui com 4 posições. Tá? Não ficou muito reto, mas tudo bem. No início, eu tenho o semáforo empty inicializado em n igual a 4, e full inicializado em 0, porque não tem nenhum item produzido. E no início, tanto front como here, eles apontam, front e rear, eles apontam para esse slot 0 aqui. Tá? Front e rear apontam para esse slot 0 aqui. E eu tenho, nesse meu exemplo, um único produtor e um único consumidor. Tá? Então tem só um produtor e só um consumidor. Eles ficam nesse loop infinito também. E um produtor, quando ele vai produzir o dado, ele vai colocar o dado que ele está produzindo no slot rear, vai avançar o cabeçote aqui, rear, para rear mais um mod n, porque isso aqui é uma lista circular, e vai ter terminado de produzir. E o consumidor, ele vai pegar do slot front, vai pegar de front, vai guardar localmente e vai avançar front para front mais um mod n, porque também é uma lista circular. Tá. O que um produtor precisa fazer antes de sair produzindo? Ele precisa verificar se tem algum slot empty. Se tiver, ele vai decrementar e seguir adiante, senão ele vai bloquear. Que primitiva faz isso? Bom, é o pdempty, né? A gente já sabe que é o pdempty. Então, o pdempty vai verificar que tem um slot, vai verificar que empty é maior que 0, né? Então, 4 é maior que 0. Então, vai decrementar de 4 para 3. E agora o processo produtor está aqui dentro produzindo. Tá? Ele vai produzir um dado em rear, vai botar um dado aqui, vai avançar rear para o próximo slot. E com o item produzido nesse slot, ele pode sinalizar de que agora sim existe um slot full, se alguém quiser. Como é que ele sinaliza que existe um slot full? Ele vai fazer um v de full. Tá? Então, esse v de full, ele vai verificar. Tem algum consumidor bloqueado esperando? Se tiver, desbloqueia. Se não, incrementa full. É a mesma semântica desde o início da aula. Então, assumindo que nenhum consumidor tentar executar nesse meio tempo, o v de full ele vai incrementar o semáforo full para uma unidade. Assumindo que um consumidor nesse meio tempo tentou executar e tentou fazer um p de full, esse v de full vai liberar o consumidor que tinha ficado bloqueado. E agora, eu poderia ter uma situação, enquanto um produtor, por exemplo, está produzindo um segundo slot, está usando um segundo slot empty e produzir um item aqui, eu poderia ter um consumidor consumindo esse item aqui, que estava aqui. Tá? Então, funciona. E quando esse consumidor terminar de consumir, ele vai poder sinalizar, opa, tem mais um slot empty agora no buffer que pode ser usado. Como é que ele sinaliza que tem um slot empty? Fazendo um v de empty. Tá? Fazendo um v de empty. E essa solução aqui, ela funciona e ela me permite, por exemplo, então, que eu tenha, como eu tenho 4 slots empties, eu poderia ter uma situação de eu preencher um slot, preencher um slot, preencher um slot, eu poderia estar preenchendo um outro slot, poderia ter até 4 slots preenchidos, e quando um consumidor for consumir, ele pode estar pegando um slot aqui, enquanto, por exemplo, um outro slot está sendo preenchido. Então, eles podem acessar o buffer compartilhado ao mesmo tempo. Eles não vão estar acessando a mesma posição ao mesmo tempo, porque os cabeçotes vão estar sendo movidos, mas eu posso ter um item sendo consumido numa parte do buffer e um item sendo produzido por um produtor em outra parte do buffer. Tá? Ele funciona. Vamos ver uma pequena variação desse exemplo agora, onde ao invés de um único produtor, a gente vai ter múltiplos produtores. Tá? Então agora eu tenho um array de M produtores, de 1 a M. Tá? E eu tenho o meu mesmo buffer de... eram 4, né? 4 posições, eu tenho nisso 4 slots empty, e a pergunta é,
esse código ainda vai funcionar? Então, com o meu buffer de 4 posições aqui, e a resposta é não, ele não vai funcionar, porque agora eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter um produtor chegar aqui, ele vai passar pelo semáforo pdEmpty, e porque o empty está em 4, né? E 4 é maior que 0, então vai passar, vai decrementar, e vai começar a produzir o item. E se quando ele estiver produzindo o item, antes de mover esse cabeçote de produção, ele perder a CPU para um outro produtor ele pode também passar pelo semáforo e começar a escrever no mesmo item, sobrescrevendo o que o primeiro tinha feito. Tá? E ele vai avançar o cabeçote, e quando o anterior avançar o cabeçote, ele vai pular o rear para cá. Então, eu vou sobrescrever uma parte do buffer e avançar 2 vezes o cabeçote de produção. Então, eu preciso garantir que isso aqui, esse trecho aqui, seja atômico. Porque se um produtor passar e o outro produtor passar, eu não quero que eles sejam interrompidos nesse trecho de produção. Como é que eu garanto isso? Bom, eu posso fazer isso usando um semáforo binário adicional, né? Vou chamar de mutex P de produtor. Então, eu vou ter um P e um V mutex P para garantir que isso aqui é atômico. Tem uma situação similar que pode acontecer com os consumidores, né? Se eu tiver N consumidores, novamente, eu poderia deixar 2 ou mais consumidores passarem pelo semáforo full e eles poderiam estar consumindo o mesmo item se eu não garantir que isso aqui é atômico. Tá? Então, com essa alteração adicional, eu consigo garantir o funcionamento correto desse problema. Certo, então a gente viu o Jantar dos Filósofos, produtor-consumidor com algumas variantes, e agora a gente vai ver o último problema, que é o problema dos leitores-escritores. Tá? Nesse problema eu tenho um conjunto de processos que eles podem só ler dados, que são os leitores, ou que eles podem só modificar dados, que são os escritores. Tá? E eles vão tentar acessar um banco de dados aqui, uma base de dados que tem alguma informação de interesse. Tá? E nessa base de dados, utilizando a semântica dos leitores e escritores, eu posso ter leitores que podem ler concorrentemente com outros leitores, ou seja, os leitores podem ficar ao mesmo tempo na base de dados, mas os escritores precisam de acesso exclusivo. Tá? Então, eu não posso ler enquanto alguém escreve e eu também não posso escrever enquanto algum outro está escrevendo também. Tá? Então, o que eu posso ter aqui é uma situação onde eu tenho um leitor R1 que chega e ele vai ver, a base de dados está vazia, então ele pode entrar e começar a ler dados aqui. Tá? Se chegar um R2, bom, pela semântica, leitores podem ler de forma concorrente. Então, eu vou permitir que o R2 também leia na base, junto com o R1, e eu vou ter 2 leitores concorrentes. Se chegar um writer, aqui um escritor 1, bom, pela semântica, as leituras podem ser concorrentes, mas as escritas não. Então, esse escritor não vai poder entrar na base, ele vai ter que esperar. Mas e se chegar um R3, um novo leitor? Eu deixo ele entrar na base ou ele vai ter que esperar e deixar essas leituras completarem, o escritor rodar, para daí o R3 chegar? E a resposta depende. Tá? A resposta depende da semântica da solução do problema. Então, tu pode ter uma solução com preferência a leitores, né? Onde os leitores têm uma prioridade não preemptiva sobre o escritor, ou seja, o que é uma prioridade não preemptiva? Um leitor, ele nunca vai conseguir preemptar um escritor que está aqui. Mas se tiver um escritor esperando, o leitor vai ter uma prioridade sobre ele. Então, nessa situação aqui, onde o R1 e o R2 estavam lendo, chegou o escritor, e daí depois dele chegou um leitor, esse leitor aqui teria uma prioridade sobre o W1. Ele não vai estar preemptando, é uma prioridade não preemptiva, mas ele vai pular na frente dele e vai se juntar R1 e R2 aqui.
e vai ficar todo mundo lendo. E essa solução, ela pode sofrer, obviamente, starvation, onde os escritores poderiam nunca ter a chance de entrar na base de dados. A variante para ela é a solução com preferência a escritores. Nesse caso, o escritor ele tem uma prioridade não preemptiva sobre um leitor. Então, seguindo aqui, o R1 e R2 estariam aqui. Se chegar um escritor, ele não vai poder preemptar, ele tem uma prioridade não preemptiva, não vai poder preemptar R1 e R2, ele vai ficar esperando aqui. Mas se chegar um R3, eu não vou deixar o R3 entrar. O R3 vai ficar esperando, porque o escritor ele vai ter essa prioridade sobre o R3. Tá? Vamos ver a solução para esse problema usando semáforos, e a gente vai considerar essa variante aqui da preferência aos leitores, onde R1 e R2 estão aqui na base, chegou o W1 e vai esperar, se chegar o R3, ele pode seguir adiante e se juntar R1 e R2. Vamos ver essa solução aqui, e é o último exemplo da aula de hoje. Então está aqui o código, eu tenho um processo escritor, um processo leitor. O código do escritor ele é bastante simples, o escritor ele sempre tem que pegar um mutex, tá? O semáforo binário no caso, ele sempre tem que pegar o semáforo binário. Então o escritor, antes de começar a ler, ele adquire o semáforo, se não bloqueia, e depois de terminar de ler, ele libera o semáforo. Tá? E a minha pergunta está aqui, tá, em relação ao leitor. Tá? Um leitor, ele sempre pega o semáforo, ele nunca pega o semáforo, como é que funciona? Antes de fazer a leitura. Então, vamos assumir que, por exemplo, um leitor, ele nunca pega o semáforo. Então, se um leitor chegar, não pegar semáforo e começar a ler, eu posso ter um problema de concorrência, porque se ele começar a ler aqui e chegar um escritor, o escritor vai começar a escrever enquanto uma leitura está sendo feita. Então, um leitor nunca pegar um semáforo está incorreto. Outra situação, um leitor sempre pega o semáforo. Vamos ver assim, chegou o primeiro leitor, chegou o R1. Ele pega o semáforo, começa a ler. Se chegar um R2 e ele tiver que pegar um semáforo, ele vai ficar bloqueado. Eu não vou conseguir porque ele vai ficar bloqueado no semáforo binário. Então, fazer com que todos os leitores sempre peguem o semáforo também está incorreto. Então, a resposta para esse problema está aqui, está em read count. E a intuição é a seguinte: só o primeiro leitor vai ser responsável por pegar o semáforo. Então, sempre que chegar um leitor, eu vou incrementar essa variável read count. Se esse for o primeiro leitor, daí ele pega o semáforo. Tá? E qual é a ideia disso? Se chegar um segundo leitor, e agora o read count for para 2, ele não vai pegar um semáforo e ele vai compartilhar o semáforo do primeiro leitor. Isso vai fazer com que os leitores se protejam quanto a acessos de escritores, e eles vão estar compartilhando o mesmo semáforo que o primeiro leitor pegou. Tá? De forma similar, quando um processo terminar, ele não vai simplesmente liberar o semáforo, ele vai decrementar. Se ele for o último leitor que está acessando concorrentemente essa base, daí sim ele libera o semáforo. Então, digamos que eu tenha 3 processos nessa base simultaneamente. Se um deles for sair, ele não pode simplesmente liberar o semáforo, porque se ele fizer isso, ele vai deixar a base vulnerável e possivelmente um escritor poderia chegar e fazer um acesso inconsistente. Então, o primeiro leitor não libera, o segundo leitor não libera, mas o último leitor, esse sim vai liberar. É como se fosse assim, o último apaga a luz e libera o semáforo. E a pergunta é, funciona? E a resposta é não. Né? Eu ainda tenho um problema de concorrência nesse código, que é o seguinte, pode acontecer, digamos que a base está vazia, não tem ninguém. Chega um leitor, ele incrementa o contador de 0 para 1 e ele vai fazer esse teste aqui para pegar o semáforo, para adquirir o semáforo. Só que o program counter dele veio para cá, só que antes de executar esse comando aqui, ele perde a CPU. E chega um outro leitor, um segundo leitor. Ele vai fazer read count, e agora o read count tinha ido de 0 para 1, e agora ele vai de 1 para 2.
read count está em 2, ele vai ver que não é 1, e esse leitor ele não vai pegar o semáforo, ele vai começar a ler. E quando o primeiro leitor for escalonado de novo, aquele que tinha sido preemptado aqui, ele voltar a executar, ele vai voltar a executar desse comando aqui. Ele vai ver que o read count dele está em 2. E porque foi incrementado 2 vezes. E ele não vai pegar o semáforo também, e ele também vai estar aqui. E agora tu vai ter 2 leitores aqui, e nenhum deles pegou o semáforo. E isso vai deixar a base vulnerável, porque se um escritor entrar em execução, ele vai poder pegar o semáforo e começar a escrever. Então o problema aconteceu porque isso aqui não é atômico. Então como é que eu garanto que isso aqui seja feito de forma atômica? Bom, eu crio um semáforo binário, que eu vou chamar de semáforo mutex, e eu vou garantir a atomicidade fazendo um P mutex e um V mutex. Tá? Um problema similar pode acontecer na saída da sessão crítica. Né? Se um processo decrementar, ser preemptado, não liberou, depois o outro decrementa, é preemptado também, ou ele vai ver que ele não está em 0 e pode não, acontecer de não liberar. Então eu preciso garantir que esse acesso aqui é atômico também, e para isso eu vou usar um P-mutex e um V-mutex. Bom, e com isso eu concluo então o terceiro exemplo. Então a gente viu os usos de semáforos, né? A forma de semáforo sendo usado para exclusão mútua, para alocação de recursos e para sincronização de condição. E a gente viu 3 problemas clássicos sendo resolvidos usando semáforos, que é os problemas dos filósofos, produtor-consumidor e agora o dos leitores e escritores. Né? E então com isso eu encerro a aula. Tá aqui o material da aula de hoje, né, com os capítulos do livro, e eu encerro por aqui.